Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu trouxe uma mensagem maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra bíblica, graças a Deus, e é uma honra estar ministrando essa palavra para você que veio buscar um direcionamento do Espírito Santo. Amém? Então, gente, a palavra que eu vou estar falando é fé que vai além dos nossos sentidos. Fé maior do que os nossos sentidos. Como assim, sentidos? Os nossos sentidos, tato, olfato, né? A visão, eu não sei bem falar todos esses sentidos, mas o que eu vou querer estar tratando aqui é que nós devemos ter uma fé que vai além do que qualquer outra coisa, que vai além dos nossos sentidos, do nosso ouvir, do nosso ver, do nosso tocar, que vai além do nosso olfato, que vai além de qualquer outra coisa, que tenhamos uma fé em Deus, que vai além de todos os nossos sentidos. Eu sei que essa é uma mensagem, vamos dizer, clássica, mas é uma mensagem que infelizmente não dá mais de se ver. Se você entrar em uma igreja nos dias de hoje, aqui em 2025, não se ouve mais palavras de fé, não se ouve mais mensagens que introduzem a isso, a continuar crendo que o Senhor pode fazer maravilhas na nossa vida. E é isso que o Espírito Santo me tocou. Então, a palavra que eu vou estar trazendo aqui, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, é uma mensagem pura e simples, que introduz ao Evangelho de Jesus. Fé, além dos nossos sentidos. Amém? Você crê nessa mensagem? Então vamos introduzir ela. Josué, capítulo 5, versículo 1, vai estar dizendo: aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, foram informados de como Yahvé tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, e ficaram apavorados, sem coragem para enfrentar os israelitas. Então, gente, essa é uma mensagem maravilhosa, lendo o livro de Josué, que é praticamente um livro sobre guerras, histórias maravilhosas, a história também da conquista da cidade de Jericó, né? Os muros caíram ao som das trombetas. Mas o que eu vou querer estar tratando aqui é que os reis cananeus e amorreus que viviam ali, aliás, cananeus e amorreus, que o que se trata aqui é que eram reis pagãos, eram reis que adoravam outros deuses, sabe, além de Deus. Na verdade, nem adoravam a Yahvé, o nosso Deus, mas eles adoravam outros deuses, diversos outros deuses, e prestavam cultos a eles. Eles eram pagãos, eles ofereciam sacrifícios a outros deuses, além do nosso. E na verdade nenhum nosso eles serviam. Então o que estamos tratando aqui são de pessoas que nem ao menos acreditavam no nosso Deus, nem ao menos acreditavam em qualquer outra coisa que poderia acontecer sobrenatural. E o que diz aqui é que aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam a oeste do rio Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, foram informados de como Yahvé tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, e ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Os reis cananeus, os reis amorreus, como vimos aqui, eles ficaram apavorados, eles ficaram amedrontados ao ouvirem as histórias de Deus e Yahvé, né, ter aberto o mar Mediterrâneo, que foram informados de como Yahvé tinha secado o rio Jordão diante dos filhos de Israel, e ficaram apavorados. Mas a primeira coisa que fala é, eles ouviram, aconteceu que todos os amorreus e cananeus, né, viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, foram informados. Eles não presenciaram nada, eles não viram nada, mas eles apenas ouviram de quem presenciou ou de quem também foi informado. Então eles não tinham provas se realmente aquilo aconteceu, mas eles acreditaram. E como que a gente vê que eles acreditaram? Porque nas últimas partes desse versículo 1 do capítulo 5 de Josué fala: ficaram apavorados. Se eles ficaram apavorados é porque eles creram naquilo. Eles ficaram com medo de enfrentar Josué e os israelitas, porque acreditaram na palavra que receberam, acreditaram na palavra de Yahvé, acreditaram no que o Deus dos israelitas fez, que havia secado o rio, secou e fez uma maravilha perante o povo de Israel.
eu vou ser bem breve aqui. Muitas das vezes, nós que às vezes até presenciamos acontecimentos, acabamos esquecendo e não queremos nem mais em Deus. Porque olha só, todos os reis amorreus e cananeus, depois do oeste do Jordão, foram informados das maravilhas feitas por Deus e se amedrontaram. Então eles creram, sem ao menos ver se era verdade. Eles creram, sem ao menos ver se aquilo realmente tinha acontecido, mas eles creram. E sendo que eles serviam a outros deuses, eles creram em tudo aquilo que estava passando. Eles ainda eram pagãos, serviam a outros deuses. Eles tinham mais fé em Deus do que os israelitas, que presenciavam tudo aquilo. O que vamos ver em Números capítulo 14, versículo 11. No versículo 11 vai estar dizendo: E o Senhor Deus falou a Moisés: Até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Então, essa é a pergunta que Deus nos faz neste vídeo. Até quando nós negligenciaremos isso? Até quando nós deixaremos de acreditar nele? Sabe, Deus, olhando para o mundo hoje, se entristece muito. Porque muitas pessoas, talvez não seja o seu caso, mas muitas pessoas estão começando a acreditar em outras hipérboles, não só da criação do mundo, mas também da existência de Deus. Duvidando da existência de Deus. Duvidando de muitos outros aspectos e duvidando até da palavra que já foi até confirmada que realmente é verdade. Duvidando da Bíblia, gente. Que cientificamente ela é comprovada que tudo aqui está e já aconteceu. E eles acreditam que uma pedra 1000 vezes, infinitamente, um pedregulho 1000 vezes menor do que o próprio Deus, se surgiu do nada e criou vida. O que é mais fácil? Acreditar numa pedra sideral que criou vida, ou acreditar num Deus que deu vida ao soprar em nós, ao soprar em nossa face? O que é mais fácil para você? Acreditar que pessoas, homens, podem curar a sua dor, podem curar a sua depressão, podem curar a sua ansiedade? Ou acreditar que Deus, que te criou, que conhece o seu interior, pode te curar? O que é mais fácil acreditar? Aliás, o que nós temos acreditado nesses últimos dias? Temos acreditado na Bíblia ou temos acreditado no revelado ao homem? Temos procurado o irrevelado de Deus ou procurado já o revelado ao homem? Até às vezes criado pelos cientistas, que na verdade nem está escrito na palavra de Deus. Não se esqueça do que você tem vivido com Deus. Não se esqueça das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, que talvez nós nem notamos, mas Deus está sempre nos livrando de coisas que nós nem notamos, que às vezes nós nem vemos, e nós não acreditamos que foi Ele. Isso é algo horrível de se fazer com o nosso Deus. Não é algo que se faça. Sabe, meus irmãos, o que é mais difícil de acreditar é que eu não estou falando para você que talvez não seja ainda convertido, mas eu estou falando para os que já são bem firmes com Deus. Essa mensagem que eu vou falar agora é para você que é bem firme com o Senhor Jesus. Você acredita que tem pessoas que nem sequer creem na Bíblia, nem sequer servem ao nosso Deus, mas já acreditam nas maravilhas que Ele faz? E você acredita que existem pessoas nos nossos meios que são cristãos, que acreditam na palavra de Deus, mas não acreditam que uma oração pode mudar a sua história? Hoje em dia a oração, ela foi substituída por coisas inânimes, por coisas fúteis, que pensam que podem mudar alguma coisa, mas não mudam. Mas a oração, ela move coisas que às vezes a nossa capacidade de pensar, nossa força do braço não vai mover.
A oração, ela move coisas que a ciência não move, que a biologia não move, que o estudo ao mundo não move, que o Big Bang não move. A oração move. Se você acredita na Bíblia, que está assistindo esse vídeo, se você ainda, lá no fundo, acredita em um Deus, creia que Ele é o único que pode te curar, seja lá do que você estiver passando, seja dos desafios que você está percorrendo, seja da ansiedade, seja da depressão, que aliás, neste século, no século 21, é o que mais está tomando a humanidade. Deus é o único capaz de fornecer uma cura para isso. Ele é o único capaz. Você crê nisso? Você crê nessa mensagem simples? Aliás, talvez você seja aquele tipo de pessoa que esteja em um lugar distante e que recebeu uma palavra. Talvez você seja aquela pessoa que tem se alimentado de mensagens, que Deus está mostrando para você que Ele quer você no colo dEle, que Ele quer você nos braços dEle, mas você não tem certeza ainda e toma esse vídeo como uma confirmação. O Senhor quer você perto dEle. O Senhor quer você nos braços dEle. Ele te ama e ninguém vai amar mais você do que Ele. Ninguém vai mais se importar com você do que Ele. E às vezes nós até não acreditamos no que Ele pode fazer em nossa vida. Eis que eu falo agora para você. O Senhor te dá uma direção. O Senhor te dá uma mensagem, que é a Bíblia do Senhor Jesus. Ele te forneceu uma palavra. Você foi informado dessa palavra. Assim como os reis amorreus e cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, eles foram informados de como Yahvé tinha secado o Jordão. Talvez você tenha recebido um testemunho de uma pessoa, talvez você tenha recebido uma história, talvez você tenha recebido um texto bíblico no qual o Senhor te tocou muito, mas você não sabe que foi o Senhor. Talvez você tenha pensado que a sua consciência saiba que é o Senhor Jesus que está te tocando agora. Acredite nessa mensagem que você recebeu. Talvez no seu passado, talvez até agora, você esteja servindo a deuses que nem existem, a coisas que não fazem o menor sentido. As nossas vontades, eu estou sendo bem específico na verdade. Quando nós servimos as nossas próprias vontades, ou seja, fazer o que nós bem entendemos, nós não vamos a lugar algum. Sabe por quê? Porque nós vamos estar fazendo coisas da nossa vontade. E a nossa vontade não projeta coisas no futuro, projeta só o agora. A vontade é só o agora. A vontade, por quê? Porque a vontade dá e passa. Ela não fica eternamente. Já a Bíblia, ela fornece uma fome insaciável no nosso coração, que faz nós queremos buscar e ter mais Jesus ainda mais. Sabe? Você assistindo TV, você assistindo um seriado, você assistindo um filme, uma série, você está servindo a sua vontade. Você comendo um alimento desejado que talvez faça mal para você, está fazendo a sua vontade. Convivendo com pessoas que não fazem bem para você, mas você está fazendo a sua vontade. E tudo bem. Às vezes é bom a gente digerir certos alimentos. É bom a gente ver um filme de vez em quando. Não estou dizendo que não é bom. Só estou dizendo que é errado nós digerirmos isso mais do que a palavra de Deus. Mais do que Deus. Mais do que o nosso relacionamento entre mim e Deus. É errado você digerir mais séries, mais relacionamentos tóxicos do que relacionamento com Deus. É errado isso. Então agora, você está recebendo que nem os reis amorreus e cananeus. Talvez você estava servindo até agora as suas vontades. E aliás, isso causa depressão. Isso causa ansiedade. Porque nós, o ser humano, não foi projetado para servir a si mesmo, mas foi projetado para servir a Deus. E não qualquer Deus, o nosso Deus. O Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que renova. Então talvez agora que você esteja servindo as suas vontades, o Senhor fala agora com você. E o Senhor confirma e informa
você que está vendo essa mensagem, como Yahvé tinha secado o Rio Jordão diante de Israel, o Senhor está informando agora para você as maravilhas que Ele pode fazer na sua vida. Ele está falando agora para você mesmo, que Deus pode te curar. Ele pode te curar. Eu não sei do que você está passando, eu não sei das suas dores, mas Ele pode te curar. E eu creio nisso. Eu creio que o Senhor Jesus pode te tocar agora. Ele pode te tocar agora. E tudo pode mudar. Tudo depende do seu posicionamento agora com essa mensagem que você recebeu. Essa mensagem não foi de mim que você ouviu, mas foi de Jesus. Jesus, Ele quer que você ouça essa mensagem que eu estou gravando nesse vídeo aqui. É Bíblia, o que eu estou falando é só Bíblia. Então pare de servir as suas vontades, só as suas vontades. É bom servir um pouquinho? É bom. Mas sirva mais a Deus. E creia que Ele pode mudar a sua história. Creia que Ele pode mudar a sua vida. Não vão ser remédios, não vão ser antibióticos que vão mudar a sua vida, que vão tirar você do poço. Mas vai ser Jesus. E tudo depende se você crê nas maravilhas que estão escritas neste livro. Tudo depende se você crê nas maravilhas que estão escritas neste livro aqui. As maravilhas. Tudo depende se você crê que Jesus pode mudar a sua história, que Jesus pode te transformar, que Jesus pode tirar a sua ansiedade, pode tirar esse vazio, o que muitas das vezes nós preenchemos o nosso coração com relacionamentos, até fora da idade. Talvez você seja um jovem, 12, 13, 14 anos, 15, 16 anos, 17, 18 anos, enfurnado em relacionamentos tóxicos, que não consegue nem mais contar nos dedos. Quantas pessoas você já ficou, que é chamado hoje de ficantes? Quantas pessoas você já teve um relacionamento que não deu em nada? E você se frustrou. Por quê? Porque você tentou preencher o buraco, o fundo no seu coração com relacionamentos. E nem era para agora, e nem era para aquele momento. Talvez você tenha preenchido o fundo no seu coração com coisas, com jogos no celular, apostas, séries, filmes, tantas coisas, com amizades você tem preenchido. E deixa eu te falar uma coisa, eu já tive isso. Eu já tive um fundo no meu coração, que eu tentei preencher com coisas, mas eu sempre fiquei apavorado com isso. Porque nada preenchia o meu coração, nada. Até que eu comecei a entrar mais a fundo com Deus. Eu comecei a orar mais e eu pedi: Senhor, muda o meu pensamento. Jesus, muda o meu coração. Eu quero conhecer mais a Ti, porque eu creio que o Senhor pode tirar isso que eu estou passando. Eu sei que é difícil. Yohanan, que estou falando agora. Eu sei que o que você está passando é difícil. Mas Jesus também sabe. E Jesus, não esqueça que Jesus já esteve nesse mundo. Ele sabe o que você está passando. Ele é a única pessoa que entende verdadeiramente o que você está passando. Não vai ser um psicólogo, não vai ser pessoas, não vai ser amigos, não vão ser seus pais, até um pouco, mas vai ser Jesus. Se nós termos um relacionamento com Jesus, e eu não falo de ir na igreja todo dia, somente isso, não. É importante? Ter comunhão. É importante. Mas eu falo de você dobrar os joelhos todos os dias e falar: Jesus, eu quero te conhecer mais. E o mais legal disso tudo é que o Espírito Santo vai se revelar para você. Jesus vai se mostrar para você. Entenda que essa mensagem ministrada, o que eu quis trazer aqui, é que nós, muitas das vezes, temos uma fé pequena. Temos uma fé que não cremos que o Senhor pode fazer em nossa vida. Que o Senhor pode curar, pode restaurar. Por quê? Porque a gente veja Jesus como uma religião.
a gente veja Jesus como leis, obrigações que a gente tem que cumprir. E Jesus não é isso. Deixa eu te falar uma coisa, existe diferença entre relacionamento e leis. A diferença entre leis é que você tem uma obrigação, você está fazendo aquilo por obrigação. Agora a diferença entre um relacionamento é quando você ama aquilo. E sabe o que vai estar dizendo no capítulo de João, no livro de João, dos Evangelhos? Vai estar dizendo que quem ama, obedece. Então quando você ama a Jesus, quando você realmente ama a Jesus, você não vai mais encontrar dificuldade em servir Ele, em tropeçar nos mesmos buracos. Você não vai ter mais dificuldade com sua ansiedade, com sua depressão. Não, porque Jesus vai te encher de amor. Jesus te ama mais do que qualquer outra pessoa. Continue e carregue essa mensagem no seu coração, porque um dia ela trará frutos. E vai ser essa mensagem, não vai ser uma mensagem complexa, não vai ser uma mensagem de palavras difíceis, mas vai ser essa mensagem pura e simples da palavra de Deus, que vai te tirar de qualquer buraco que você está, de qualquer lugar que você está enfurnado. Jesus te ama. Jesus tem uma mensagem para você. Jesus quer que você viva coisas maravilhosas. A questão é, você acredita? Você tem capacidade de acreditar que Jesus pode te curar, seja lá do que você está passando? Você tem capacidade de acreditar, de ter uma fé além dos seus sentidos, além do seu ver, além do seu falar, além do seu ouvir, do seu mexer, do seu tocar, do seu olfato? Você tem capacidade de ter uma fé além de sentidos? Neste vídeo, nesta data e neste horário, eu quero que você marque. Você ouviu uma mensagem direta do Senhor Jesus para o seu coração. E você tem capacidade de ir para Jesus. Se um dia você encontrar tristeza nesse mundo, que você vai encontrar tristeza em relacionamentos, frustração em relacionamentos, gente, é o que mais tem em todas as escolas da minha região aqui. Jovens estão se envolvendo em relacionamentos tóxicos e que entristecem o seu coração. Por quê? Porque não é hora de fazer isso agora. E se entristecem porque preenchem um vazio com relacionamentos, sendo que tem que preencher o vazio com Jesus. E não se trata de regras, não se trata de religião, se trata de um homem, se trata de um Deus que morreu na cruz por você e que não está mais na cruz, mas que ressuscitou, que hoje coloca todo o seu amor em nós. Muito obrigado. Deus abençoe.